Colégio Mundo Mágico. Aqui é o seu lugar. Fala, galerinha do 8º ano, estamos aí para mais uma aula, tá? Um novo capítulo agora, o capítulo 6. O capítulo 5 falou sobre radiciação e agora nós vamos falar sobre operações com radicais, né? Como fazer as operações entre esses radicais que vocês viram lá e aprenderam um pouco mais no capítulo 5. Então vamos dar sequência aí, ó. Observem. Operações com radicais, adição e subtração com radicais semelhantes, tá? Então, o que são radicais semelhantes? Semelhantes é quando eles têm o mesmo índice, né? A mesma raiz. Se for uma raiz quadrada de um termo, o outro termo também terá a raiz quadrada. Se for raiz cúbica, o outro também é raiz cúbica. Isso são radicais semelhantes, tá? Então, observem aqui, ó, nos exemplos. Eu tenho raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 3. Então, eu tenho duas raízes quadradas de 3. Então, é só fazer a soma. 1 mais 1, 2. Duas raízes quadradas de 3. E acabou aqui, tá, o cálculo. Isso é a soma de raízes semelhantes, tá? A soma ou a subtração, como o caso do item C ali, de raízes semelhantes. Então, vamos mais uma aqui, ó. Eu tenho raiz cúbica de 5, mas ela aparece 1. É uma única vez aqui. Mais duas vezes a raiz cúbica de 5. Então, uma raiz cúbica de 5 mais duas raízes cúbicas de 5, eu fico com 3 raízes cúbicas de 5. Tá? No exemplo C, eu tenho lá 4 raiz cúbica de 12 menos 3 raiz cúbica de 12. Então, 4 menos 3. Então, se vocês observarem aqui, a operação é feita com o número que está fora da raiz. Tá? Então, você tem lá 4 menos 3. 4 menos 3, eu fico com uma raiz cúbica de 12. Então, eu não precisa aparecer o 1 aqui, tá? Eu tenho uma única raiz cúbica de 12. Aqui eu tenho frações também, dá para fazer a operação. O detalhe é vocês observarem que as raízes têm que ser semelhantes. Se as raízes forem semelhantes, eu posso fazer a soma e a subtração. Se elas forem diferentes, eu não consigo fazer isso, tá? Então, ó, eu tenho 2 sobre 5, raiz cúbica de 9. E menos 1 sobre 5, 1/5, vezes raiz cúbica de 9. Então, 2/5 e 1/5 são frações que possuem o mesmo denominador. Então, não preciso fazer mínimo múltiplo comum, tá? Basta fazer o quê? Manter o denominador, que é 5, e fazer 2 menos 1. Então, eu fico com 1/5 vezes raiz cúbica de 9. Entendido? Aqui, então, o que eu tenho que olhar para fazer a soma e a subtração é observar se as raízes são iguais, se elas são semelhantes, tá? Se forem, eu posso fazer a soma e a subtração. Se não forem, eu não posso fazer isso, tá? Então, existe um outro processo aí que dá para fazer com raízes que não são semelhantes, tá? Nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer a fatoração, tá? Dessas raízes, como vocês fizeram lá no capítulo 5, nós aplicamos a fatoração e simplificamos as raízes. E aí observamos se elas se tornam semelhantes ou não, tá? Então vamos lá, ó. Adição e subtração com radicais não semelhantes. Exemplos. Aqui o item A, eu tenho raiz quadrada de 18 mais raiz quadrada de 32 mais raiz quadrada de 50. 18, fatorando ele, é 3 vezes 3 vezes 2. Então, eu tenho 3 ao quadrado vezes 2. Eu vou separar ali de 2 em 2, se for possível, porque a raiz é quadrada, tá? Raiz quadrada de 32, se eu fatorar o 32, eu vou obter lá 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Tá? Raiz quadrada de 50, fatorando o 50, nós vamos obter 5 ao quadrado vezes 2. Bom, aí fica fácil, é o que vocês fizeram no capítulo anterior. Quem tem o expoente igual ao índice da raiz, eu posso tirar o expoente e ele passa para fora da raiz. Então, ó, o 3 está ao quadrado, eu tiro o expoente dele e ele passa aqui para fora. Então, fica 3 vezes 2 vezes a raiz quadrada de 2. Bom, no termo seguinte, nós temos lá, ó, o 2 ao quadrado e o 2 ao quadrado. Então, eu tiro o expoente dessas duas potências, né? E aí, eu trago para fora. Então, vai ficar 2 vezes 2 fora da raiz. E 2 vezes 2 é 4. Então, fica 4. E esse 2 não tem expoente, ele permanece na raiz. Então, fica 4 raiz de 2.
O 5 ao quadrado, eu elimino o expoente do 5 e o 5 passa para fora da raiz. Então, fica 5 vezes raiz quadrada de 2. Agora que nós simplificamos, né, essas raízes, nós podemos observar que elas se tornaram o quê? Semelhantes. Eu tenho raiz quadrada de 2 no primeiro termo, eu tenho raiz quadrada de 2 no segundo termo, eu tenho raiz quadrada de 2 no terceiro termo. Então, eu posso somar agora essas raízes. Eu tenho 3 raiz quadrada de 2, mais 4 raiz quadrada de 2, mais 5 raiz quadrada de 2. Então, eu somo esses valores que estão aqui multiplicando a raiz. Ó. 3 mais 4 mais 5. E isso eu vou obter 12 raiz quadrada de 2. Entendido? Tá? Então, vamos lá. Continuando aqui, ó, no exemplo B. Eu tenho lá, ó, raiz quadrada de 162, raiz quadrada de 72, raiz quadrada de 98. Eu vou aplicar a fatoração, tá? Do mesmo jeito que nós fizemos aqui no item A. Ó. 162 fatorado é a mesma coisa que 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 2. 72 fatorado é a mesma coisa que 3 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. E 98 fatorado é a mesma coisa que 7 ao quadrado vezes 2. Novamente, quem tem o expoente 2 cancela o expoente e a base da potência passa para fora da raiz. Então, ó, 3 vai perder o expoente, vai aqui para fora da raiz, vai ficar 3 vezes 3. E 3 vezes 3 é 9. Então, o 2 não tem expoente, permanece na raiz. Então, fica 9 raiz quadrada de 2. Aqui, o 3 e o 2 tem o expoente 2. Então, cancela o expoente, ele passa para fora da raiz. 3 vezes 2, 6. Então, fica 6 raiz quadrada de 2. E o último termo, eu tenho 7 ao quadrado vezes 2. Então, 7 está ao quadrado, ele perde o expoente, o 7 vem para fora da raiz e fica 7 raiz quadrada de 2. Os termos agora são semelhantes, né? Então, eu tenho, nos 3 termos, eu tenho raiz quadrada de 2. Então, agora sim eu posso juntá-los, né? Ou subtrair, como é o caso ali do último termo. Então, eu tenho 9 mais 6 menos 7. 9 mais 6 menos 7 vai nos restar 8 raiz quadrada de 2. Entendido aí? Então vamos lá. Ó. O exercício 6, tá? Eu peguei aqui o item A, ele aparece lá um retângulo, tá? E pede para vocês somarem o perímetro, tá? O perímetro aqui é a soma de todos os lados. Então eu tenho raiz quadrada de 8 e raiz quadrada de 2 aqui no comprimento, né, na base e na altura desse retângulo. Bom, se eu tenho raiz quadrada de 8 embaixo, eu vou ter raiz quadrada de 8 em cima. Se eu tenho raiz quadrada de 2 do lado direito, eu vou ter raiz quadrada de 2 do lado esquerdo, porque o retângulo tem os lados paralelos com a mesma medida. Com isso, o perímetro vai fazer o quê? A soma de todos os lados. Então, nós vamos somar raiz quadrada de 2, mais raiz quadrada de 2, mais raiz quadrada de 8, mais raiz quadrada de 8. Raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2 é semelhante. Então, eu somo, fica 2 raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 8 e raiz quadrada de 8 são semelhantes. Então, eu somo, fica 2 vezes raiz quadrada de 8. Porém, ainda dá para fazer a fatoração. Na raiz quadrada de 2 não dá, mas na raiz quadrada de 8 nós podemos aplicar a fatoração. Fatorando 8, 8 é 2 ao quadrado vezes 2. Está aqui, ó. Como o 2 ao quadrado ele tem esse expoente igual ao índice da raiz, eu cancelo o expoente, ele passa para fora da raiz e nós vamos obter aqui então, ó, esse 2 vem para fora da raiz e multiplica o 2 que já está aqui fora. Então, 2 vezes 2, 4. Então, nessa linha aqui vai ficar 2 vezes a raiz quadrada de 2 mais 4 vezes a raiz quadrada de 2. E aí nós podemos somar, porque os termos são semelhantes, né? Então, 2 mais 4, 6 raiz quadrada de 2. É isso aí, galera. Continuando aqui, ó, no tópico multiplicação de radicais com o mesmo índice, tá? Então, nós vamos ver multiplicação de radicais com o mesmo índice e com índices diferentes, tá? Então, nós vimos a soma e a subtração, no qual nós precisamos ter o quê? Os radicais semelhantes. Para fazer a multiplicação entre os radicais, o que nós temos que observar é se a raiz tem o mesmo índice. Já é um pouquinho diferente, eu não preciso ter os mesmos valores dentro da raiz, mas sim os índices das raízes têm que ser o mesmo. Se eu tenho raiz quadrada multiplicando, para dar certo, eu tenho que multiplicar por outra raiz quadrada. Tá? Se eu tenho raiz cúbica, eu vou multiplicar por outra raiz cúbica. Então vamos observar aqui. Ó. Primeiro então, com o mesmo índice fica simples. Tá? Ó, se eu tenho raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3,
eu mantenho a raiz e posso escrever a multiplicação dentro de uma única raiz. Então, se eu tenho raízes semelhantes, eu só mantenho um único símbolo e posso colocar o produto, né, a multiplicação aqui, dentro de uma mesma raiz. Então, 2 vezes 3, 6. Raiz quadrada de 6, acabou ali esta multiplicação. No exemplo seguinte, eu tenho lá a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 12. Então, a raiz é quadrada do mesmo jeito. Então, é só fazer o quê? Escrever dentro de uma mesma raiz, ó, 3 vezes 12, 3 vezes 12 dá 36. E raiz quadrada de 36, nós temos o valor exato, que é 6, e aí termina-se a multiplicação. Aqui, ó, eu tenho o produto, né, entre dois termos aqui, no qual são binômios, né? Eu tenho 2 mais raiz cúbica, 2 mais raiz quadrada de 3 vezes 2 vezes menos a raiz quadrada de 3. Então, eu vou fazer o quê? O primeiro termo vezes o primeiro termo, então 2 vezes 2 vai dar 4. 2 vezes menos raiz quadrada de 3 dá menos, 2 raiz quadrada de 3. Aí depois eu vou fazer o segundo termo vezes o primeiro aqui, então vai ficar raiz quadrada de 3 vezes 2, tá aqui, 2 raiz quadrada de 3. E mais raiz quadrada de 3 vezes menos raiz quadrada de 3, ó, o mais e o menos está fora da raiz, não, mais vezes menos dá menos. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, nós vamos obter então raiz quadrada de 9, porque eu posso escrever dentro de uma mesma raiz, tá? Resolvendo aqui, ó, menos 2 raiz quadrada de 3 mais 2 raiz quadrada de 3 são semelhantes com sinais opostos, né? Tem o mesmo valor em módulo, mas sinais opostos eu cancelo, vai dar 0. Raiz quadrada de 9 é 3, então vai ficar 4 menos 3. 4 menos 3 é 1. Tá? Então, quando os índices são iguais, é tranquilo, é simples, você escreve dentro de um mesmo índice, dentro de uma mesma raiz, tá? E aí pode fazer a operação, né? Pode multiplicar. Com os índices diferentes, aí nós temos que fazer algo a mais, tá? Por exemplo, aqui eu tenho raiz quadrada de 5 vezes raiz cúbica de 7. São índices diferentes, são raízes diferentes, né? Ó, quadrada e ao cubo. Tá? Raiz quadrada e raiz cúbica. Então, a ideia aqui que vocês têm que ter é o seguinte, transformar a raiz em uma potência. Então, primeira coisa, ó, fica mais fácil para visualizar ali. Então, raiz quadrada, vocês fizeram isso no capítulo anterior, é fácil, tá? O índice é 2, o expoente não apareceu é 1, tá? Ó, quando o índice não aparece, quando o índice da raiz não aparece é 2, quando o expoente não aparece é 1. Então, o índice da raiz passa dividindo o expoente do número. Então, fica 1 sobre 2, ó. Então, 5, eu tiro o símbolo da raiz e ele passa a ficar elevado a 1 meio. Raiz cúbica de 7, então eu mantenho a base, ó, o 7, e aí o 3, que está no índice aqui da raiz, passa a dividir no expoente do número. Como o expoente não apareceu, é 1, então o 3 vai ficar embaixo, então vai ficar 1/3. Bom, depois de obter isso daqui, né, o expoente aqui fracionário, né, uma potência de expoente fracionário, aí nós temos que pensar assim, nós temos que torná-los, obter, na verdade, ali o mesmo denominador. Então, nós temos que encontrar as frações equivalentes. Frações equivalentes a 1 meio e a 1/3, que tenham o mesmo denominador. Como que eu faço isso? Fazendo o mínimo múltiplo comum. Tá? Então, o mínimo múltiplo comum de 2 e 3, está aqui, ó. Mínimo múltiplo comum de 2 e 3 vai ser 6. Tá? E aí nós conseguimos encontrar o quê? Frações equivalentes a 1 meio e a 1/3 que possuem, né, o mesmo denominador. Nesse caso aqui é o 6. Ó. Então, vai lá, eu vou colocar 6, aí eu vou fazer o quê? Vou dividir pelo 2, vai dar 3. E vou fazer vezes 1. E aí obtenho 3. Então, a fração equivalente a 1 meio é 3/6. Aí eu faço aqui a mesma coisa para outro, né? Então, eu pego, coloco 6 aqui, e vou dividir pelo de baixo, vou dividir por 3, 6 dividido por 3 é 2, faço vezes 1 e obtenho aqui. Então, eu vou ter 2/6, né? Então, eu obtive o quê? Duas frações equivalentes às anteriores, mas agora elas têm o mesmo denominador. Então, a ideia aqui é obter o mesmo denominador. Bom, com isso, agora eu faço o quê? O processo contrário, eu volto a escrever uma raiz, tá? Então, da potência com o expoente fracionário, eu volto a escrever uma raiz, ó. Então, o denominador é o índice da raiz, então vai ficar aqui raiz a sexta, tá? De 5 ao cubo, tá? Então, o expoente agora do 5 é o 3,
O índice aqui da raiz é o 6, do mesmo jeito aqui em 7 elevado a 2 sextos, tá? O índice é o denominador, então é o 6, e o expoente é o 2. Com isso, nós obtemos o quê? Duas raízes semelhantes, ó, raiz a sexta, tá? De 5 ao cubo e de 7 ao quadrado. Agora que as raízes são semelhantes, eu posso escrever isso, né, esse produto, dentro de uma mesma raiz. Tá? Então fica a raiz a sexta de 5 ao cubo vezes 7 ao quadrado. 5 ao cubo é 125, 7 ao quadrado, 49. 125 vezes 49 dá 6.125, tá? Então eu vou obter aqui como resultado raiz a sexta de 6.125. Bom? Aí eu peguei aqui, ó, o exercício 14, né, do livro de vocês. Aparece lá, né? Eu peguei dois itens lá desse exercício. Raiz quadrada de 5 vezes raiz cúbica de 2, tá? Então, os índices da raiz são diferentes. Então, eu transformo em potências, né? Com um expoente fracionário novamente, ó. Então, o índice daqui da raiz é 2, ele vai passar a dividir no expoente, que não apareceu, então é 1. Então, vai ficar 5 elevado a 1 meio. E aqui vai ficar 2 elevado a 1 terço. Novamente, eu tenho, ó, 1 terço e 1 meio. Nós já fizemos aqui em cima o mínimo múltiplo comum de 2 e 3 e obtivemos as frações aqui equivalentes, né? Aqui é a mesma coisa, aproveito do exercício anterior, ó, 1 meio e 1 terço, encontramos as frações equivalentes, que é 3 meios e 2 sextos. Aí nós podemos fazer o quê? Transformar isso daqui em raiz novamente. Então, o denominador aqui do expoente é o índice da raiz, os numeradores são os expoentes dos números, então eles mantêm aqui dentro da raiz. 5 ao cubo vezes 2 ao quadrado vai ser 500, então nós podemos escrever raiz a sexta de 500. O outro exercício aqui, o outro item do exercício é raiz a quarta de 2 vezes raiz cúbica de 5. Então, ó, raízes novamente com índices diferentes. Nós escrevemos na forma fracionária ali, né, do expoente, né, potência com expoente fracionário. Então vai ficar 1 sobre 4 e 1 sobre 3. Aí eu tenho 4 e 3 agora, eu tenho que fazer o mínimo múltiplo comum de 4 e 3. Mínimo múltiplo comum de 4 e 3 é 12. Aí então eu vou colocar o 12 aqui e vou fazer o quê? Vou pegar 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 1, 3. Então eu obtenho a fração equivalente, 3 sobre 12 avos. Depois eu pego 12 dividido por 3 é 4, e 4 vezes 1, 4. Então vai ficar 4 sobre 12 avos. Também é a fração equivalente. Agora as frações têm o quê? O mesmo denominador. Essa é a ideia, obter o mesmo denominador. Porque o denominador dos expoentes vai ser o quê? O índice da raiz. Como eles têm o mesmo denominador, eu posso escrever agora dentro de uma mesma raiz. Então vai ficar raiz, a 12ª aqui, de 2 ao cubo vezes 5 elevado à quarta potência. Quando eu multiplico 2 ao cubo, no caso 2 ao cubo é 8, 5 elevado a 4 vai ser 625, multiplicando 8 vezes 625 vai dar 5.000. Tá ok? Então, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula, tá? Espero que tenham entendido, espero que vocês façam, né, esses exercícios ali, pratiquem bastante e fiquem ligados que logo, logo teremos a próxima aula, continuação desse capítulo, tá ok? Um beijo, um abraço, até mais.